uma boa tarde para todos e para todas. É com imenso prazer que eu aceitei a este convite e gostaria de que o que a gente fosse apresentar aqui para vocês trouxesse bastante luz sobre os trabalhos que, porventura, vocês farão sobre inclusão escolar, ou que já fizeram, e quero que vocês depois me façam perguntas, e na medida que eu souber respondê-las, também terei muito prazer. Eu escolhi essa seleção de slides do meu Prezi sobre inclusão e educação, questões e proposições, justamente porque me parece que o que vocês querem entender bem é, afinal, do que se trata, né? Uma educação inclusiva, uma educação para todos. E a educação inclusiva, ela, sem dúvida alguma, ela traz bastante questões. E, em função do entendimento dessas questões, novas proposições educacionais são colocadas e precisariam acontecer para que, de fato, pudéssemos falar verdadeiramente de uma escola, de uma educação para todos, de qualquer nível, desde a educação infantil até a pós-graduação, certo? Então, eu vou falar inicialmente de uma questão de fundo da inclusão. Você pode colocar? Uma questão de fundo da inclusão é a diferença. Diferença não é diversidade. A diferença tem a ver com algo que é característico nosso, ser humano. O fato de nós sermos seres singulares, de nós nunca sermos repetidos. E a diferença tem a ver não com coisas que são categorizáveis, a diferença não tem a ver com o que é extrínseco, empírico nos seres, a diferença é interna a todos nós. E essa diferença de cada um de nós, ela não é estática, ela está sempre se diferenciando, se multiplicando. Então, nós não somos seres estáticos e estáveis, nós somos seres que estamos sempre nos multiplicando mesmo, sempre nos diferenciando nesse devir constante. E isso é fundamental, porque, no geral, todo mundo que fala em inclusão fala em diversidade. A diversidade é exatamente o contrário. É tudo aquilo que a gente pode categorizar por algum aspecto externo. Então, nós podemos falar de diversidade com relação à cor da pele, diversidade com relação à altura, diversidade com relação ao nível de conhecimento, ao sexo, a diversidade em relação à saúde, diversidade em relação às flores, ao reino vegetal, ao reino mineral, agora ao reino animal, mas em relação às pessoas, e especificamente ao entendimento do que é inclusão, nós estamos falando de diferenças. Então, nunca dos seres humanos. Então, nós nunca podemos dizer, por exemplo, que existem os alunos de inclusão, que os alunos de inclusão formam uma categoria, e categoria tem a ver com diversidade, aspectos externos e não intrínsecos dos seres. E a inclusão tem a ver com o que é interno. E, mais ainda, com algo que se diferencia ilimitadamente.
Isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas só fala em diversidade, diversidade. Nós podemos ter diversidade numa sala de aula, porque podemos ter alunos de diferentes alturas, diferentes tipos de cabelo, de olho, tudo que for externo, né? Podemos ter tudo isso, mas nós não temos nenhum aluno que seja igual ao outro por qualquer característica, porque não é dessas características que a gente está falando quando fala em inclusão, mas é da pessoa em si. Da pessoa em si, e não dessas características externas dela, que trazem muitos problemas também. Vocês vejam, problemas de discriminação e tudo isso. Mas quando nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de pessoas que se diferenciam umas das outras por essa característica que é do ser humano, se a gente puder dizer isso, se essa característica puder ser aventada, que não se repetem. Nós somos seres singulares. Então, a inclusão tem a ver com cada um, não é com grupos de pessoas, tá? É lógico que numa política de educação nós falamos em público-alvo, mas dentro de um público-alvo, por exemplo, pessoas com deficiência, é um público-alvo da educação especial, por exemplo. Mas cada pessoa que tenha, por exemplo, uma deficiência diagnosticada como física, uma paralisia cerebral com problemas nos membros inferiores. Cada uma delas, apesar de ter esse diagnóstico, é uma pessoa. E nada se aplica a essa pessoa que não seja, que é próprio dela. Então, os diagnósticos não servem para atender à especificidade humana, mesmo porque as reações, o modo como cada um tem uma influência enorme sobre características externas ou mesmo problemas de natureza biológica, física, etc., que eles possam ter, né? Porque cada um reage de uma maneira, cada um vive a sua situação de vida. Tá? Bom, então vamos para o próximo. A diferença é o centro da questão da inclusão, né? Existe o estudante idealizado e o real. Quem são esses sujeitos e como eles são produzidos? Né? Vamos passar para frente. A pessoa ideal é aquela que tem que é concebida de forma pré-definida, tem uma identidade que é pré-definida, fixada, prescrita, unificada, universalizada e definida de fora. Vou dar um exemplo. A pessoa com autismo é uma pessoa ideal, ela não existe, ela não está encarnada em ninguém. Pessoa com autismo, ela tem um diagnóstico fixado, que é tido como estável, prescrito de fora, que é universal. Autismo, quem tem autismo tem algo que todo mundo com autismo tem, é o que se pensa. Né? Então, nós vivemos muito em função dessa pessoa ideal. Por exemplo, uma pessoa da terceira idade, como eu, é uma pessoa ideal. Eu estou na terceira idade pelas características da terceira idade, mas eu sou muito diferente de uma pessoa da terceira idade que mora na minha casa. Completamente.
eu sou um ser que não se repete. E na educação, como em muitos outros setores, nós trabalhamos muito com pessoas ideais. O aluno de pós-graduação, o aluno que tem um determinado problema social, físico, intelectual, o aluno que é visto como um aluno de inclusão. Isso tudo tem a ver com alunos ideais. E o pior é que a gente, principalmente na educação, a gente vive em torno desse aluno ideal, desencarnado. Mesmo que a gente olhe para esse indivíduo, converse, entenda quem ele é, perceba as diferenças dele, o que prevalece sempre é essa identidade universalizada, definida de fora. A gente quer saber o que ele é, o que ele tem, mas quem ele é. Aí é um outro assunto. Em inclusão, nós estamos falando de quem é. E esse quem nós somos não é estático, está sempre se multiplicando e se diferenciando. Pode passar para o próximo. E existem também, além das pessoas ideais, essas que a gente tem na cabeça, aquelas que são reais, que a gente tem ao lado da gente, convivendo com a gente, não é? As pessoas reais, pode passar. Não estou vendo. Elas são diferentes em si mesmas. Como eu já disse para vocês, não tem uma identidade essencial, permanente, padronizada. Elas assumem identidades diferentes em diferentes contextos. Então, tem identidades inacabadas. Por exemplo, eu sou mãe, eu sou artista, ao mesmo tempo, eu sou professora, eu sou uma pessoa que trabalho com, sei lá, com educação. Então, essas diferentes identidades que eu possa estar vivendo, elas nunca me definem por inteiro. São identidades inacabadas, que dependem do momento, da coisa que eu estou, do papel que eu estou representando. Então, eu não posso ser definida por nenhuma dessas identidades, porque se eu tiver definida por uma dessas, for definida por uma dessas identidades, eu fico prisioneira de uma característica que não me tem por inteiro, por inteira, né? Tá claro? Porque eu sou diferente e vivo me diferenciando. Pode passar para o próximo. Então, só existe um de nós e como nós. E estamos nos diferenciando continuamente. Isso é que nós precisamos guardar nas nossas cabeças quando a gente diz assim, por exemplo, olha, eu tenho um aluno, que é um colega, vamos dizer, eu tenho um colega que está estudando aqui, ele é cego, sabe? E o que eu devo fazer com ele para ele poder acompanhar comigo um estudo que nós estamos fazendo sobre animais X? Pô, é o tipo da pergunta que eu não posso responder, porque o fato dele ser cego não define em nada o que ele é. E as medidas, os bloqueios que eu tenho que romper para ele poder ter acesso à leitura que eu quero que faça com ele, não são os mesmos de uma outra pessoa cega que está do lado. Porque eu não sei o que ele é capaz. Por exemplo, ele pode ser alguém que é capaz de ler a partir de um leitor de tela no computador, que conhece braille, é capaz de ler a partir do braille, que não conhece nada disso, mas está acostumado a aprender as coisas a partir de um audiolivro, de alguém que lê para ele, de um ledor. E outra, ele pode escolher o jeito que ele quer participar desse estudo com você. E eu não posso, então, dizer que... Tchau, Edinaldo. Eu não posso, então, dizer que existe
uma receita pronta para eu resolver os problemas daqueles que eu acho que têm problemas. A situação de deficiência que eles vivem, qualquer uma, como nós vivemos, vai depender muito das nossas condições e especialmente das condições do meio para garantirem o meu acesso. Eu não enxergo. Eu posso enxergar, digamos, só 50% ou 40%, tá? O que acontece? Eu preciso saber onde eu estou para conhecer os limites daquele espaço, para ver qual é o recurso que tem que ser oferecido para mim, para que eu possa participar como os demais, sem viver uma situação de deficiência. Então, não adianta a gente dizer, ó, tem um colega cego. Essa é uma pessoa ideal, não é uma pessoa real. A pessoa real, a gente vai ter conhecimento das necessidades dele a partir dele e principalmente a partir da situação que ele está vivendo. Então, não há a descrição do que é, por exemplo, o autismo, a deficiência intelectual, isso, aquilo, aquilo outro, no seu sentido universal, generalizado, não dá conta do que é preciso para que um dado sujeito tenha acesso e participação numa atividade e num determinado ambiente. Está bem claro isso para vocês? Vamos passar para adiante, depois a gente faz as perguntas. Então, não existe o humano universal, mas um ser humano, uma criança, um jovem, um adulto. Não existe a criança, o jovem, o adulto. Isso é quando a gente está falando de forma ideal, num estudo que a gente está fazendo sobre características de uma determinada patologia, de uma determinada planta. Mas, mesmo, eu estava vendo aqui em casa, eu tenho 2 vasos da mesma planta. Foram plantados a partir de uma mesma muda. Cada uma está de um jeito. Vocês percebem como a gente se engana muito quando a gente diz assim, eu tenho um aluno com deficiência auditiva. E daí? Isso não diz nada dessa pessoa. Ela não se resume a isso. E muito menos a situação dela de deficiência auditiva só se resolve a partir do meio onde ela está. Se ela tiver um lugar onde ela consegue, através de um artifício qualquer, um aparelho auditivo, um microfone, qualquer coisa, se ela tiver isso resolvido naquele ambiente, ela é uma outra pessoa. Ela sai de uma situação e passa para outra. Está ficando claro? Bom, vamos para a próxima. Oi, Priscila, Silmara. Vamos lá. Então, na inclusão, desarticulam-se as identidades estáveis. Não se fala mais de o aluno, mas de um aluno. A professora, mais uma professora. O homem, mais um homem, que se chama isso, aquilo, aquilo outro, que faz isso, aquilo outro, e que está sempre se diferenciando. E se diferenciando internamente. Passa para frente. Nos projetos, então, educativos, todo sujeito é um sujeito de direitos. Isto, no que implica a gente ser, como estudante, cada um de nós, um sujeito de direitos. Vamos lá. Hein? Aí não é o. No que implica isso? Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Cada estudante não é alguém
a ser moldado, mas alguém que precisa ser potencializado. O que a gente faz com a maioria dos nossos alunos e que fazem com nós e já fizeram conosco? Fazem conosco, já fizeram conosco, desculpe. É aquela ideia. Se você está num curso de física, eu vou te moldar como um físico. Putz, grilo. Quer dizer que eu estou ali me oferecendo para que o outro faça de mim um físico? Ou eu tenho potencialidades, interesse pela disciplina, e a minha escola vai potencializar esses interesses? Isso é muito sério, viu, gente? Porque a maioria das escolas, ela molda, não potencializa. Ela não quer saber o que você sabe, as suas indagações, curiosidades, o que você já conhece a respeito de um dado assunto, para que isso que você quer, que é saber mais, ser potencializado a respeito do assunto, aconteça. Não. Ela, no geral, se você entra num curso, por exemplo, sei lá, de edificações, parte do princípio que você entrou nesse curso porque você achou que seria interessante, ou porque a sua média deu para você entrar nesse curso, ou porque você quer ser empreiteiro, porque alguém disse para você que ser empreiteiro é lucrativo, porque tem muito escritório de engenharia civil que está contratando, porque na sua família tem gente que já trabalhou nessa área e que se deu bem. Enfim, tem N razões. Agora, o que é fundamental quando a gente procura essa formação é o que eu já conheço a respeito de edificações, o que meus outros colegas já sabem, como premissa para que o professor possa organizar um ensino que potencialize não só os interesses, como os conhecimentos que a gente tem na área. E se a gente não tiver nenhum, a gente é um ser de outro planeta, porque tudo que está no currículo, desde o currículo da educação infantil até o currículo do doutorado, tá? Das disciplinas do doutorado, dizem sempre das mesmas coisas, só que em níveis cada vez mais avançados de compreensão. Então, nunca se foge de nenhum currículo, mas a gente não pode fugir daquilo que cada aluno traz para uma sala de aula como conhecimento de base, a partir do qual o professor vai, ao conhecer esses conhecimentos, estabelecer ganchos da disciplina para que ele potencialize esse conhecimento. Isso é importantíssimo. As escolas não fazem, desconhecem absolutamente. Tem um modelo de aluno, ele tem aquela idade, ele está naquele ano, ele está entrando na universidade, então ele tem que aprender tais disciplinas, começando desse ponto até aquele próximo, que vai ser do segundo ano, sem saber e sem querer saber o que esse aluno tem de conhecimentos a respeito, de intenções, de curiosidade, de necessidade de saber. Aluno não expõe isso, o professor expõe a matéria. E a matéria é dada para esse aluno ideal, que está na frente dele, que tem um nome,
que é um padrão, porque se ele está no primeiro ano, ele tem o padrão do aluno de primeiro ano, então é em cima desse padrão que eu vou dar as aulas. Eu estou falando tudo isso porque é assim que acontece. E a inclusão, ela implica numa revisão dos processos de ensino e numa reinterpretação do que é o aluno, do que é a disciplina, do modo como essa disciplina pode ser oferecida igualmente a todos, considerando o que cada um traz, não só como conhecimento, mas como intenção de conhecimento para aquele curso. Assim é muito mais fácil dar aula, porque você não fica transmitindo conhecimento pronto para o aluno repetir, reproduzir. Você constrói com um grupo, a partir de diferentes capacidades, indagações, problemas, conhecimentos, o que a sua disciplina pode oferecer. Está ficando mais claro essa questão do potencializado e do moldado? Então, a inclusão traz uma transformação muitíssimo importante, muitíssimo, para o desenvolvimento do processo de ensino em qualquer escola e de qualquer nível. E, portanto, uma atitude do professor muito diferente dessa que a gente está acostumado a ver, que é chegar, passar a matéria para frente e que cada um estude para fazer a prova e tirar a nota. Assim é muito fácil, não só ensinar, como também estudar para a maioria das pessoas. Mas esse tipo de estudo e de conhecimento é exatamente o estudo e o conhecimento que nos emburrece. Por isso, às vezes, eu vejo, por exemplo, como se eu vi muito bem estamos falando em edificação, né? Uma casa que nós estávamos reformando, como discutia o empreiteiro com o engenheiro. É muito diferente. Porque os conhecimentos de um e de outro sobre o mesmo assunto, muitas vezes, são maiores para o empreiteiro do que o engenheiro, porque o engenheiro trabalha sobre a casa e o empreiteiro sobre aquela casa. Como construir casas. E o empreiteiro é como construir aquela casa com os recursos que eu tenho para esse fim, com as pessoas que eu tenho para trabalhar comigo nesse canteiro. Isso eu não sou contra os engenheiros, ao contrário. Mas a maneira pela qual nós aprendemos na escola é sempre dentro dessa visão universalizada, generalizada e não particularizada. E a inclusão trabalha sobre o particular, sobre o geral, tá? Pode passar para o próximo. Todo estudante, então, é capaz de decidir, escolher, atuar livremente, ter liberdade de expressão, ser acolhido na sua singularidade. Se ele não for capaz disso, é porque a escola não está oferecendo esse direito que ele tem. Se o professor dá uma única atividade, dá um único autor para fazer um determinado seminário, se esse autor não é escolhido, é um autor deliberadamente, como se diz,
escolhido pelo professor e não pelo conjunto do grupo. Se ele não pode apresentar esse trabalho do modo como ele acha que deve, ou sozinho ou com seus colegas, escolhendo o melhor caminho, o melhor método, o procedimento que ele acha que é o mais indicado, os recursos, o instrumental. Se ele não tem liberdade de dizer o que ele acha sobre esse assunto, se ele não é acolhido pelo professor na singularidade da sua apresentação, não há inclusão. Isso não diz respeito a pessoas com deficiência, apenas. Isso diz respeito a todos os alunos e a cada um, principalmente, em especial. Não somos educados em manada, mas é isso que normalmente acontece. A sala de aula é uma manada. Então, como pode existir inclusão dentro dessa concepção que os alunos estão ali apenas como presença e que eles têm que fazer aquilo que eu acho que é certo, têm que responder aquilo que eu acho que deve ser respondido, têm que fazer um trabalho a partir daquilo que o professor decide e não o que eu escolho. E ainda mais, o que é pior, eu sou avaliado não por mim mesma, e muito menos em função do meu próprio progresso, mas a partir de uma média. Pode passar para o próximo. Tudo isso é inclusão escolar, viu, gente? Não é aluno com deficiência na escola, aluno com altas habilidades na escola, não é nada disso. É concepção educacional. Então, vamos lá. Como pensar um projeto pedagógico inclusivo para um mundo em constante transformação como é o nosso? E para um estudante que não se repete, que é único, singular e diferente de si mesmo. Como fazer isso? De que maneira eu posso ter uma educação, fazer uma educação inclusiva? Pode passar para o próximo. Olha, nós temos que seguir, temos que acompanhar as transformações e diferenciações de cada estudante. Isto não se faz por avaliações comuns, em larga escala, ou mesmo na escala de uma sala de aula, orientada e definida por níveis de desenvolvimento, graus de desenvolvimento, não. E é isso que a gente faz, por isso que a gente não faz o ensino inclusivo. Quando você faz uma prova em larga escala, tipo, por exemplo, um ENAD, quando faz uma prova Brasil nos anos do ensino básico, quando você faz uma prova como o PISA para o ensino básico, quando você faz uma prova que vem pronta do departamento, ou mesmo que vem pronta da casa do professor, em função desse aluno ideal que ele tem na cabeça e desse conhecimento que ele transmite sem reconhecer o que o aluno já sabe e quer saber a mais. Quando isso acontece, você começa a acompanhar, você acompanha esse aluno, não mais a partir das suas transformações e diferenciações, você acompanha a partir de uma média. Por isso que as pessoas dizem, este menino não acompanha o grupo, ou uma deficiência como essa é impossível para essa pessoa com essa deficiência acompanhar esse ano na faculdade de medicina. Por exemplo, na Unicamp, o ano passado entrou um menino cego. Nossa, que dificuldade foi para os professores acharem que, com a nota que ele tirou, ele poderia frequentar a faculdade.
tem cotas para alunos com deficiência, ele tem uma deficiência visual significativa. Ele é um excelente aluno. Aí o professor disse assim, se ele tiver que aprender a decifrar uma radiografia, sabe o que eu falei para ele? Pergunta para ele como ele acha que ele vai fazer quando ele tiver diante dele uma radiografia. Sabe o que ele respondeu? Bom, primeiro que as radiografias já vêm interpretadas. E depois eu vou testar isso no próprio corpo do sujeito, não no interno, mas no externo. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho o que o indivíduo apresenta externamente. Por exemplo, ele pode ter uma escoliose. Depois eu vou lá no diagnóstico do meu colega que lê radiografia e vou ver especificidades. Mas eu não deixo de saber e não deixo de ter condições de indicar muita coisa. Aliás, eu tenho muito desenvolvida a imagem mental interna, né? A imagem mental é interna, a respeito do corpo humano. Eu estou começando a estudar anatomia, ele era incrível no estudo dos... Como é que se chama aquilo? As partes do corpo humano que estavam estudando na anatomia, porque o que os outros viam, ele via com muita sensibilidade através do tato. E ele dava contribuições fantásticas para esse curso. Então, que nota pode ter um aluno cego num curso de medicina? Ué, se a gente for querer medir a evolução desse aluno por instrumentos que não envolvem a capacidade dele, ele vai ser sempre o quê? Alguém que ficou para trás, que não dá para o curso. Então, é uma miopia, é uma ignorância da escola. Não considerar a capacidade de cada um dos alunos. Isso acontece constantemente. E eu tenho muito dó dos alunos que se submetem à avaliação de professores. Muito. Eu sou professora há 50 anos. Com a graça de Deus, nunca avaliei aluno nenhum, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu tenho uma tristeza quando eu vejo um homem velho na minha frente, dizendo que ele não sabe se autoavaliar, que ele não tem jeito para isso. Ah, então ele vai ter jeito para quê? O que eu vou fazer com um traste desse na minha sala? Que não sabe nem o que faz, que não sabe reconhecer a sua própria evolução em relação ao assunto. Eu tenho vergonha dessa pessoa. Quando um aluno meu diz um negócio desse, eu digo, então você se dane. Porque se você não sabe avaliar, se dê 0. Mais o quê? Como é que eu posso entrar dentro de você, da sua cabeça, para fazer uma avaliação do seu desenvolvimento? Isso aqui não é vestibular, que é concurso. Isso aqui é um curso. Tá? Pode passar para frente. Está chegando no fim. O enfoque, então, na avaliação, como observação dirigida, é uma forma de classificar, categorizar o aluno. Observação dirigida eu chamo, é observar de fora e de forma dirigida mesmo, como é que o aluno está respondendo, como é que ele está como é que ele está evoluindo numa noção, pelo que eu vejo e não pelo que ele percebe em si mesmo. Eu não consigo fazer isso. Ninguém consegue. Aqui em casa tem 3 médicos. Eles dizem sempre isso para mim.
Não existe diagnóstico sem o paciente dizer o que ele sente. Que ele passa, como as coisas evoluem. Mas os professores fazem diagnóstico de cara, assim. Não soube responder, respondeu errado. Eu não vou perguntar, porque ele tem que estudar. Se não respondeu certo, fica em recuperação, vai fazer o ano que vem essa disciplina de novo. Eu vejo muito isso na faculdade. Então, caracterizar o aluno a partir dessa observação de como ele está, se ele está ou não aproveitando o que o professor transmite, é um processo discriminatório, excludente, mas usual nas escolas. Desde a educação infantil até a universidade. Eu tenho muito dó das criancinhas que ficam dizendo para a professora: tá bonito o que eu fiz. E a professora diz: ai, tá lindo, e põe estrelinha. E a professora tem que fazer retornar para o aluno essa análise, e não fazer uma análise de fora. E dizer: me conta como é que você fez, o que você acha do seu trabalho. Isto é ensinar uma pessoa a avaliar aquilo que consegue ser e fazer. Não, delegar para o outro uma sentença só lá no judiciário. E a escola não tem nada a ver com isso, né? Pode pôr outro. O que essas avaliações fazem? Normatizam o aluno e avaliam esse aluno como reprodutor do conhecimento. Reprodutor do conhecimento, este... Alô? Eu não... Pode continuar? Bom, por isso que muitos professores propõem adaptações do currículo, adaptações de atividades para determinados alunos. Né? Isso tem a ver, todas essas comparações, quantificações de desenvolvimento, tem a ver com a ótica da modernidade em termos de educação. Nós estamos no tempo da modernidade líquida, isso já acabou, mas continuam na escola esses preceitos modernos que trazem justamente, né, para a escola esses alunos padrão e dão à escola uma função definida: levar aos alunos o conhecimento sistematizado. Pronto. E impedir a criação, sempre. Depois, quando chega na pós-graduação, não cria nada. Não sabe levantar uma hipótese. Não sabe nem que problema ele tem na cabeça para poder desenvolver uma pesquisa. Eu vejo isso todo ano, quando eu tenho uma turma nova para avaliar se vai ou não ser selecionado nos concursos de pós-graduação, eu fico horrorizada de ver os projetos. Quando você pergunta, mas qual é o seu problema? Bom, qual é o meu problema? Eu preciso entrar na universidade porque eu vou entrar num grupo e nesse grupo eu vou escolher um problema. O que é isso? Como que eu posso escrever um projeto, por mais simples que ele seja, se eu não tenho uma questão
Que objetivo eu posso levantar que eu vou ter que perseguir a partir de um determinado método se eu não tenho ideia do que eu quero resolver, do que eu quero trazer como uma visão nova e uma solução para uma situação que eu não concordo. É muito duro isso, né? Pode passar para o próximo. Mas isso é a nossa herança da modernidade. E as ciências exatas agora estão saindo disso. Desde Prigogine, a gente já não tem mais a certeza de que, se é assim, vai acabar assim. Se começa assim, acaba assim. Não. Desde Prigogine que a gente sabe que não há reversibilidade na ciência. Porque não há sujeitos todos iguais. Há médias, e médias que não garantem. E nós aqui estamos falando de um sujeito único. A mesma coisa que esse problema das vacinas, das coisas vacinas, dos remédios, né, e vacinas também para o Covid-19. Vai ter sempre os que fogem dessa média. Então, nós podemos dizer que atende a uma média significativa. Mas não é alguma coisa que nós podemos dizer que serve para todo mundo, porque cada um tem uma reação, tem uma maneira, principalmente, não só na parte biológica, se já é assim, imagine na intelectual, na social, na cultural, né, dos seres. Então, os projetos pedagógicos contemporâneos, infelizmente, não são inclusivos. Desde a educação infantil até o ensino superior. Pode passar para o próximo. Eles enxergam o estudante diferentemente do que a inclusão propõe. A inclusão espera que o estudante seja visto tal como ele é e tal como ele procede num dado momento do seu dia escolar. Tal como ele é. Difícil isso, né? Como é que eu vou chegar a isso? Vamos para frente para a gente poder entender melhor. Então, nós não podemos ter expectativas, normas a respeito de como o sujeito tem que ser, como ele é, e o que eu tenho que fazer para poder desenvolvê-lo. Eu não tenho essas normas, mas eu tenho que ter reconhecimento da capacidade de cada aluno corresponder a uma dada tarefa. Dificilmente nós, professores, pensamos assim. O caso do menino cego, por exemplo, da medicina, que expectativas tinham, por exemplo, os professores dele de anatomia, por exemplo, dele corresponder a uma dada tarefa. Isso vai dar um problema terrível. O que ele vai entender de corpo humano? Isso é bem próprio, não é? Da ideia que esses professores têm de um sujeito, de um aluno ideal para fazer um curso como esse. Infelizmente, é muito triste, né? Porque aí, na verdade, é uma incompetência do professor, e não do aluno. E é muito difícil você dizer isso para determinados professores, porque eles se acham mesmo pessoas que, muitos deles, até pelo tempo de trabalho, né,
e por tantos alunos que tiveram, aqueles alunos que eles conseguiam pôr todos na vala comum dos alunos que aprendem, né? Eles não conseguiram perceber nada disso. Eles foram ensinando o que eles sabiam, sem saber o que os alunos sabem. E mais do que isso, entendendo os alunos deles como seres idealizados, distantes, para os quais eu só tenho que despejar conhecimentos que eu transmito sem o menor interesse de saber se aquilo que eu estou transmitindo é alguma coisa que o aluno já sabe, quer saber, ou se ele quer entender a mesma coisa a partir de um outro caminho, que pode ser um outro caminho muito mais interessante para esse aluno e até para muitos outros da classe, porque vem de situações que não aquelas que já vêm prontas num livro didático, numa enciclopédia médica, qualquer coisa assim. Eu falo muito da medicina, porque eu conheço muito jeito dos médicos serem, mas o que eu estou achando agora é que eles estão sofrendo demais com a imprevisibilidade dos seres humanos nas suas reações, em tudo isso. A ter muitos clientes, atender em consultórios, não é a mesma coisa de situações como essa que nós estamos vivendo, em que a gente não pode dizer nada, a não ser fazer aquilo que naquela hora está sendo importante, e que a gente consegue descobrir muitas vezes porque o próprio doente nos traz, né? Que a gente vê como que certos conhecimentos não podem ser anteriores, eles têm que ser produzidos em função do que está acontecendo e daquilo que a pessoa está requerendo naquele momento, né? Vamos para uma próxima. Então, a avaliação de cada um é um registro que busca, dentro do possível, mostrar o desempenho do aluno frente a um desafio a que esse próprio aluno se impõe. Isso é muito difícil. Porque para um mesmo assunto, para cada aluno, representa um dado desafio. No entanto, ele é medido por um desafio único para todo mundo, que é uma pergunta, um exercício, uma atividade. Então, ele não registra o que o aluno busca, muito menos o desempenho do aluno frente a uma dada questão, a uma dada atividade, a uma dada avaliação. Ele mede se o aluno sabe responder ou não a partir de uma aula em que ele transmitiu um dado conhecimento. Isso empobrece a capacidade das pessoas de desenvolverem coisas importantíssimas como a criação, o olhar diferenciado para o mesmo problema. Mesmo porque dificilmente os alunos discutem na sala de aula as diferentes respostas que eles têm para uma mesma questão que o professor levantou. O mesmo exercício não admite uma única resposta, nem em ciências exatas, porque há caminhos diferentes. Por que se usam fórmulas? Por uma questão de economia do raciocínio, e não porque a fórmula resume todos os caminhos possíveis. Vocês bem estão falando bosta. Próximo. Próximo, querido. Silmara? No geral, a gente mede o produto, o conteúdo dos trabalhos realizados. E na inclusão não se mede exclusivamente o produto.
mas todo o processo pedagógico vivido na escola, na família, onde for, no exercício da profissão, nos estágios, onde você quiser. Pode passar para frente. Então, o que a inclusão envolve? Mudanças de base nas escolas. Escolas de qualquer nível. O que mais? Pode passar. O acompanhamento pedagógico de cada aluno. Por quê? Porque o entendimento não é um processo neutro. Ele, de um assunto qualquer, reflete os sentimentos, os valores, os desejos de quem produz e de quem documenta, no caso o professor, o fluxo desses conhecimentos. Isso é uma coisa muito importante, gente. Nós não podemos avaliar simplesmente a partir de um processo neutro que o indivíduo sabe, porque o entendimento, o conhecimento, ele não é simplesmente o que você responde, por exemplo, sei lá, o resultado desse problema é X, mas ele envolve toda uma evolução do raciocínio do sujeito que está resolvendo, envolve, portanto, sentimentos, valores, modos de produção daquela resposta. Então, é muito fácil a gente dizer que está certo ou errado, mas poucas vezes as pessoas explicam como chegaram a tal raciocínio. Quando você tem a oportunidade de explicar como você chega a uma determinada resposta, você é considerado como um aluno. Quando você não tem essa possibilidade, você é o aluno que não soube responder, que não deu a resposta que o professor quer saber. Isso pode dificultar muito a vida dos professores? Eu acho que não. Eu acho que mais dificulta a vida dos professores é ensinar como ensinam. Porque grande parte dos alunos não sabe nada dentro desse método sistemático que tem uma visão do aluno muito deformada, idealizada. E então fica uma profissão extremamente difícil de ser vivida, com muitas lacunas, com muitos sentimentos até de frustração para consigo mesmos, de perceberem que não conseguiram ensinar a turma toda, todo mundo ir bem numa mesma disciplina, numa mesma disciplina, no mesmo conteúdo de disciplina. São motivos de muita frustração. Notas baixas dos alunos. Vamos ver o próximo. Professora Maria Tereza, acho que você mutou sem querer. Tem que voltar no microfoninho lá embaixo. Eu voltei. Agora tá bom? Sim, perfeito. Parou. O que vocês não ouviram? De procedimento em diante? Isso. Então, todos esses procedimentos, né, próprios de um professor que é transmissor de conhecimento, que é um professor que exige que os conhecimentos sejam repetidos, tais quais eles foram transmitidos pelos alunos, que são conceitos dominantes na escola, eles vão separar aqueles alunos que conseguem ser a manada e aqueles que são os carneirinhos
também, mas que não vão com a manada toda para o mesmo curral. E que dão trabalho miserável para o professor contorná-los. A tal ponto do professor dizer que ele não está preparado para conduzir aqueles carneirinhos. Porque eles são muito espertos, eles são... Ou, no caso que os professores dizem, porque eles não obedecem, porque eles não têm um comportamento compatível, porque eles são incapazes de agir como os outros. São esses os alunos que mostram o quanto a gente não sabe ensinar e o quanto a gente desrespeita a capacidade que todos têm de aprender. Tem mais Tem mais alguns? Silmara. Isso tudo tem a ver com esse sujeito previsível, quantificável, universal, que é próprio da ética da modernidade, e não da ética da inclusão, que vem não mais dessa era que já passou, mas que nós estamos vivendo hoje, que é a era da subjetividade, a era que considera as verdades como verdades líquidas também. Nada pode ser contido mais como a gente tinha. Eu me lembro muito bem isso, né? Contido no último volume da Enciclopédia Barça. Meu avô comprava para mim, todos os anos, o último volume da Enciclopédia Barça, porque lá tinha todas as grandes inovações da ciência, das artes. Ai, meu Deus, precisava fazer uma Barça por minuto para que a gente tivesse qualquer coisa já atualizada. Antigamente era por ano. Que verdades são essas? Tão consolidadas, não é mesmo? Tão intocáveis. Hoje, a gente já não pode mais falar de nenhum sujeito, e muito menos de nenhum procedimento, nenhum conhecimento, nenhuma verdade universais. Certo? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, nós temos... A inclusão exige novos cenários, novas interpretações e novas proposições diferentes daquelas que são essas que nós vivemos hoje, na maioria das escolas. E por que a inclusão continua tão forte? Em termos de matrículas nas escolas e de caminhos dos alunos que estão chegando às universidades e que antes não chegavam nem ao final do fundamental nas escolas e classes especiais. Por que os pais matriculam seus filhos nas escolas comuns, apesar de serem público-alvo da educação especial, e não procuram mais a educação especial, as escolas e as classes especiais? Porque a inclusão já é uma conquista civilizatória, minha gente. Quem falar que é contra a inclusão, mesmo aqueles que não entendem muito bem de inclusão, já ficam meio achando que o cara é meio... Melhor não dar muita trela, porque é estranho que ele pense assim. Ninguém mais pode admitir que algumas pessoas sejam discriminadas por cor, por raça, por deficiência. Quem faz isso está num percentual muito baixo da população mundial que ainda não percebeu a diferença, a singularidade dos seres humanos. E quem não percebe isso é complicado, porque
passa a considerar o outro e todas as ações humanas como coisas que a gente resolve por portaria, por deliberação. E a escola é muito cheia disso. A escola ainda está na busca dos aluno ideal. Os outros são de inclusão. Não é? E é isso. Essas interpretações, proposições diferentes que nós trouxemos aqui, são as questões e as proposições referentes ao que é uma educação para todos, uma educação inclusiva. Então, o tempo vai consolidando posições. Já consolidou tantas que nós temos 91% dos alunos da educação especial nas classes comuns em 2019. Isso é, nós já temos alunos com deficiência no ensino superior. Nós já temos o maior número que já tivemos até o momento, desde 2008, né, no ensino médio. O maior número de matrículas foi em 2019. Quer dizer, os alunos estão avançando. Bem ou mal, eles estão conquistando um espaço que é deles. A Constituição implica em que cada um tenha respeitado, preceitua, melhor dizendo, desculpe, cada um tenha respeitado o seu direito à educação. E educação tem a ver com aprender segundo a capacidade de cada um, e não com capacidades que a OCDE, que a Saresp, que essa, sei lá, não sei como é que é o nome das avaliações que vocês têm no estado do Paraná, né? E que vão dizer quem é o aluno ideal e qual é a escola de qualidade. Era o que eu tinha a apresentar para vocês, tá? Se vocês tiverem questões, eu acho que a gente precisaria agora aproveitar o tempo, não é? Isso. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Pela palestra, foi muito interessante, traz muitas reflexões para nós, inclusive importantíssimas para nós, professores do ensino superior, que estamos recebendo os alunos, e eu acho que nós precisamos focar nisso também, inclusive na licenciatura, informar professores que tenham essas características e terão mais condições de se tornarem professores que entendem os alunos e que entendem esse contexto, né? Então, a presença deles na universidade é muito importante, né? Só que a gente precisa a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, a gente precisa querer mudar também, né? Eu acho que eu vou abrir agora para as perguntas, e quem quiser fazer a pergunta, abrir o microfone para falar, acho que se inscreve ali no chat, só coloca, eu gostaria de falar, ou peço a palavra, e conforme eu for vendo ali as pessoas se inscrevendo, eu vou chamando na sequência. É interessante que você fizesse, assim, um apanhado das perguntas, porque às vezes é difícil responder uma por uma, não é? Pode ser. Eu estou vendo uma pergunta já que está do William, já está digitada ali, eu vou ler. Diz assim, professora, motivado pela sua fala, eu especialmente gostaria de saber qual a sua compreensão sobre um processo avaliativo que possa, de forma justa, contemplar a totalidade dessas diferenças. Então, olha, desde que eu dou aula no ensino básico até o superior, eu trabalho com a reconstituição do dia escolar, que é uma avaliação que eu faço com os alunos. Por exemplo, uma avaliação aqui hoje, eu trabalharia com um grupo de 2, 3 alunos que iam me reportar quais foram os pontos que para eles ficaram
mais claros, aqueles que eles gostariam que fossem melhor aprofundados a respeito do assunto que estavam fazendo e que mostrariam as atividades que estavam fazendo a respeito do assunto para os demais colegas, para receberem desses colegas uma avaliação. Então, a avaliação entre pares, que seria uma avaliação assim, quase que diária do que está sendo ensinado, e a autoavaliação que os alunos fazem a respeito do que aprenderam no curso, do que desejariam aprender além. E essa avaliação eu faço com os meus alunos no final de cada mês. Então, eles têm, no final de cada mês, que fazer, não é mais a reconstituição do dia, mas a reconstituição do mês, em termos de que aprenderam na disciplina. Eu estou falando no ensino superior. Com as crianças eu faço do mesmo jeito, só que aprenderam durante a semana, entendeu? E depois durante o mês. E que deem as suas próprias notas. E que façam as suas próprias médias. E que exponham o que querem aprender a mais. Isso eu faço desde que 1961, desculpe, porque a maioria não tinha nascido ainda, né? E eu ensino todo mundo aqui em casa a fazer essa avaliação há muitos anos, para não dar para o professor toda essa bola de dizer o que o outro sabe, porque isso é uma pretensão que só traz injustiça, só traz controle externo. Então, eu trabalho com autoavaliação diária para crianças menores, reconstituição do dia, às vezes semanal para nos cursos que eu tive já de educação no ensino médio e de Fundamental 2, há muitos anos eu faço isso. E na pós-graduação, da mesma forma. Toda semana nós temos uma aula, os alunos avaliam e colocam as contribuições. Eu quero entender melhor tais coisas. Isso aqui é avaliação. Até aqui, eu acho que eu tenho uma visão clara sobre, por exemplo, o que é o cuidado de si. Mas eu ainda não entendi o cuidado de si em relação ao outro. Isso é uma avaliação importantíssima. Mais do que responder, cuidado de si é tá. Segundo tal autor é tá. Certo? Eu nunca tive ninguém que me dissesse que isso não era uma avaliação do desenvolvimento dos meus alunos. Eles têm uma avaliação final do curso e eles fazem, se a Unicamp nem sempre faz o ENAD, mas também fazia, quando fazia, ninguém tinha problemas, porque respondia aquilo que tinha sentido, e não o que o outro quer saber. Isso daí não depende do secretário de educação, não depende do diretor da minha universidade, da minha faculdade, não depende do chefe do meu departamento, porque eu sou professora. E sou professora, eu sou autônoma na minha profissão, quer dizer, autônoma nesse sentido, eu tenho autonomia naquilo que eu ensino. E a coisa mais simples do mundo e gostosa, porque eu fico sabendo o que está dando certo, se eu estou, de fato, atendendo o interesse dos meus alunos, se não estou. Nós temos várias formas de fazer isso. Nós temos blogs, onde os alunos colocam as suas avaliações até, às vezes, diárias dos estudos que estão fazendo dentro de uma pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa que eu tenho com o Instituto de Computação sobre processos socionativos, nós fazemos isso praticamente toda semana,
com os alunos, são pesquisadores, têm pós-doutores. Mas é fundamental você se autoavaliar. É fundamental para saber onde é que você está e o que você está exigindo mais do outro, do pesquisador responsável, no meu caso. É fundamental. Se você quer ter posse de um conteúdo que você está pesquisando, você precisa dividir isso com os outros, precisa avaliar como é que você está percebendo a evolução do seu trabalho. As crianças fazem isso. Agora, a maior parte dos alunos que não foram meus, por exemplo, que não foram da graduação e nem da pós, que estão fazendo pós-doc, por exemplo, e que estão nessa pesquisa, eles sacam na hora, fazem, escrevem, não tem problema. Agora, quem vem de fora, eu tenho pena, eu tenho que ensinar passo por passo, e eles não acreditam que isso seja possível. Ai, mas por que eu preciso avaliar como é que vai indo a minha parte no projeto? Bom, então você vai continuar fazendo alguma coisa que você está sem perceber como é que a coisa vai indo? Ah, mas é uma avaliação por alto. Não, senhor. Eu faço isso tranquilamente. E avaliação quer dizer isso que eu disse para vocês. Não é pergunta. É a resposta do aluno ao que ele próprio está tendo como dúvida ou mais. Aquilo que é próprio de algo que ele conseguiu, que ele ultrapassou em relação a si mesmo e não ao colega. Eu tenho, às vezes, necessidade de avaliar grupos. São responsáveis por um cenário qualquer que nós estejamos investigando. Esses cenários envolvem uma avaliação individual e grupal. Isso se faz quando? Dependendo, de 15 em 15 dias. Depende da evolução do cenário sobre o qual eles estão trabalhando. Mas não sou eu que vou chegar lá e vou dizer assim, não, acho que não está bom. Eu não sei o que se passa na cabeça deles. Eu não sei por que eles tomaram aquela atitude. Agora, nunca tive problema. Isso aí em relação à pesquisa. Agora, estou falando em relação a disciplinas. Nunca tive problema algum. Em escola nenhuma que eu trabalhei. De fazer avaliação como eu faço. Outra coisa, às vezes eu queria que os alunos escrevessem sobre alguma coisa que eu estava ensinando para ver até onde eles iam. O que eles queriam a mais, né? Que é também uma forma de avaliação. Então, escreva um caso, onde quiser. Pode usar, por exemplo, o livro para eu marcar o que eu não entendi, mas é claro. Mas isso é avaliação? Tive muito aluno que me perguntava isso. Claro que é. O conceito de avaliação é muito limitado, né? Para a maior parte dos professores. Sempre tem aquela dependência que eu acho ridículo na nossa classe. Eu posso falar porque eu sou professor com vocês. O que é ridículo? É dizer que a rede, o diretor, o coordenador, eles não permitem. Isso aí é resposta de mal pagador. Ok, temos mais uma questão do João Paulo. Ele diz assim, professora, se puder tecer comentários sobre uma situação vivida por mim, no sentido de dar dicas. Sou parte do núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas do campus. E ocorrem ou ocorreram duas situações. Alunos do ensino superior, né, primeira, alunos do ensino superior que não querem receber auxílio ou adaptações, e a segunda é professores que não concordam com as indicações que o colegiado faz para os alunos que são atendidos.
A professora teria alguma sugestão de como Sim. proceder? Olha, com relação a esses professores, acho que a primeira coisa seria reuni-los ou reunir-se com eles, explicar razões pelas quais um recurso é necessário. Às vezes, esse recurso pode ser um aluno ter mais tempo de prova, um aluno ter a prova traduzida numa certa linguagem. A barreira, às vezes, é atitudinal. Professor que não aceita que aquele aluno tenha capacidade. Então, o NAPS ele tem que ter tem que também atender a esse problema. Não é? Na Unicamp, por exemplo, nós não temos esses núcleos, porque é uma universidade estadual, não é uma universidade federal. Nem temos verba para isso. Mas nós montamos, em 2006, antes da política, na Biblioteca Central, né, um local que se chamava Laboratório de Acessibilidade, LAB, onde nós atendemos a todas essas necessidades, seja dos alunos como dos professores. E nós tivemos muitos problemas com professores, por exemplo, de alunos que tinham Asperger, que é um transtorno do espectro do autismo, e que eram sumamente inteligentes, mas que tinham dificuldade de fazer uma prova em 2 horas. E o professor que não entendia e achava que ele era um malandro, que ele saía da classe, voltava e atrapalhava os outros. Como vamos conversar com esse aluno para ver onde ele gostaria de realizar a prova, e se ele pode realizar, por exemplo, essa prova no tempo que for necessário para ele, num lugar onde ele se sinta melhor. Por que não? Esse professor, foi preciso que a gente trouxesse atestado de que esse aluno tinha problema. Um absurdo, porque o atestado não mostra nada. Mostra que ele tem um mal de Asperger, mas as atitudes dele não são exatamente as atitudes descritas num tratado de medicina. Mas há que se conversar, porque ninguém tem o direito de prejudicar ninguém no processo educativo. E isso significava um grande atraso para esse aluno, porque ele ia ser avaliado por alguma coisa que não era real. Ele entendia perfeitamente, às vezes até mais que os outros colegas, a respeito daquele tema, mas ele tinha dificuldades de permanecer sentado fazendo aquele trabalho. Outro que nós tivemos, você diz do aluno que não aceita. Não sei se você sabe, existe uma convenção, a Convenção da Guatemala. Por essa convenção, nós não temos o direito de diferenciar nada para excluir. E quem se sente excluído é o aluno. Se o aluno se sentir excluído porque você quer que ele use, por exemplo, como um apoio lá no seu núcleo, sei lá, um livro, um audiolivro para ele estudar, ele pode se negar a isso. Ele quer, para estudar esse assunto, ele quer um leitor de tela. Ele quer que o texto seja colocado para ele de maneira que ele possa ler o texto no leitor. Ele tem o direito de escolher o recurso. Sobre isso, eu vou até... Achei muito interessante a sua pergunta. Por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu e que é bem ilustrativa. Eu ia tomar um avião olha aí, em Curitiba, para voltar para Campinas. E tinha um senhor que estava numa cadeira de rodas. E o funcionário da Latam veio depressa, quando chamou o voo, para levar ele primeiro, para ele entrar no avião antes de todo mundo. Eu disse, não, eu não quero. O rapaz ficou num estado, né? Aí,
Eu não quero que ninguém me ofereça esse recurso de ir na frente, de ter alguém empurrando a minha cadeira. Por isso eu estou na minha cadeira. Ah, mas é que o senhor vai demorar mais, vai atrasar o voo. Senão, eu vou... Às vezes eu vou até mais depressa do que um que só tem 2 pernas. E ele tem o direito de não exigir, como ele tem o direito de exigir. Então, não é você que manda no outro porque você é do NAPS. Você pode oferecer. Mas, principalmente se tratando de ensino superior, a pessoa tem discernimento para dizer se quer ou não quer aquele recurso, ou se não precisa do recurso. Que não é você, o especialista, que vai dizer que recurso ele precisa. Ele pode até precisar daquele recurso, mas usar de uma gambiarra que é dele, a partir da qual ele se sente muito melhor do que você trazendo um apoio, uma tecnologia assistiva que ele desconheça. Então, isso tudo é muito delicado. Nós não temos o direito de fazer do outro o que queremos. É como aquele cara que a pessoa é cega, está parada na rua, imediatamente ele chega lá, vou te ajudar a atravessar. Aquela pessoa pode estar esperando um amigo ali naquele ponto. E ela não quer o seu apoio, ela não está esperando amigo. Quer dizer, é difícil, mas isso acontece muito, muito, muito. Agora, os professores na Unicamp tiveram uma coisa muito bacana, que foi um projeto que nós temos até um site que se chama Todos Nós Unicamp Acessível. Tá aparecendo relacionamento de alunos autistas? Ué, se ele já chegou ao curso superior, minha gente, ele avançou muito, não é? Agora, não é hora do professor ou do NAPS reunir os alunos e dizer, olha, vocês têm um coleguinha que é autista. Então, precisa cuidar para que ele se relacione com todo mundo. Ora, não é por aí. Não é assim nem com uma criança. Um professor jamais pode dizer para a classe, olha, nós vamos receber um coleguinha novo, ele é autista. O que é isso? Quando um aluno entra numa sala de aula, ele é um aluno. Agora, o atendimento educacional especializado pode estudar esse caso e dar dicas para o professor, orientar o professor a como tratar esse aluno nas suas necessidades. E é o modelo do professor que vai apoiar os alunos. Ele pode dizer, o professor pode dizer, vai buscar fulano que saiu da sala, mas não vai dizer, ai, como é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer com esse menino. Ai, vai lá, vai pegar ele, que ele está fugindo no corredor. E é isso que acontece. Agora, chegar no ensino superior e ficar falando de relacionamento com o aluno autista. Se essas pessoas não sabem como se relacionar, um deles vai te perguntar. E você vai perguntar para ele o quê? Ah, você não sabe como se relaciona com o autista? Não existe uma regra. Você precisa acolher o seu colega, estar com ele, conversar com ele. Como qualquer outro aluno. Você acabou de ouvir uma palestra em que não existe um aluno ideal. Não existe o autista. Existe um autista. Então, não há uma fórmula para os alunos aprenderem a se relacionar com o aluno autista. Isso é exclusão. Nós temos que aprender com as pessoas aquilo que elas têm como hábitos, como jeito de ser, e trazê-las para o nosso meio.
Essa é a nossa função. É a mesma coisa em relação aos professores? Não, porque os professores precisam do quê? Precisam tratar com a gente de material de estudo, de avaliação, de comportamento com relação à classe toda, quando se refere a esse aluno. Eu tive esse professor do aluno com Asperger, sabe o que ele disse para a sala inteira? Ele é um sabido. Ele quer ficar 4 horas fazendo prova para ter a nota que for mais alta que vocês, que é mais alta que vocês, porque ele vai ter um tempão, ele pode até ir pegar livro de outro lugar para fazer. Eu quero saber quem vai tomar conta dele, porque eu não vou tomar conta dele fora do horário da aula. Isso aí mostra bem a boçalidade de um professor. Isso é boçalidade, no sentido pleno da palavra. Porque se um professor age dessa maneira, putz, que dirá os outros, né? Ah, mas ele não sabe. Como não sabe? Como não sabe? Como uma pessoa que chegou a ter esse título, seja em nível superior, nível médio, nível básico, como não sabe tratar o aluno? Se não sabe, sai, vai fazer outra coisa. Mas o pior é que não sai. Então, daí a importância de um núcleo como esse. Para ir até o professor, para ir até o coordenador da escola. Nós fizemos esse programa que chama-se Atores da Inclusão na Universidade. Nós preparamos professores, funcionários, até para atender alunos nos balcões. Modificamos, nós temos o primeiro ensaio foi um programa chamado Waral, para programadores, para melhorar de sites, para melhorar os sites da Unicamp, para serem acessíveis a todos os alunos. Nós temos inúmeros mapas táteis para cegos saberem onde estão os pontos de ônibus, onde é a biblioteca, se localizarem a partir do curso do prédio onde trabalham. Esse é um trabalho da escola como um todo. Isso daqui, na Unicamp, nós tivemos muita dificuldade, mas tivemos várias unidades, como a Faculdade de Engenharia, de Arquitetura, Faculdade de Educação, o Instituto de Computação, a Engenharia Elétrica. Isso tudo é muito importante. Agora, se é uma escolinha pequena, ela pode fazer da mesma forma. Buscar no seu corpo docente meios para resolver isso. Buscar informações, ler a política nacional. Mas já de cara ninguém sabe nada. E tem sempre essa coisa de discriminar o outro. Então, pode ser que seja muita coisa nova. Desculpe ter falando desse jeito, mas eu sou assim em todos os lugares, entendeu? É o meu jeito de ser. Eu sou uma estabanada, mas eu adoro meus alunos. Porque não tem coisa melhor na minha vida que é ver aqui na minha casa, na escola, onde for, a gente crescer no entendimento. Não só no entendimento assim, afetivo, mas crescer no entendimento do mundo, né? Uma pessoa aqui em casa, tão pequenininha, disse assim, sabe, vou te dizer uma coisa, até que é bom esse Covid-19. Por quê? Porque eu posso ficar mais tempo com todo mundo aqui. É muito lindo a gente ter isso de alguém. Né? Isso não depende da casa ser bonita, feia, depende das relações entre as pessoas, né? Do entendimento.
que é a coisa mais fácil da gente ter na escola, né? Porque são tão poucos, são tantas... Todo mundo tão... com tanta vontade de aprender, porque perde a vontade, às vezes, quando tem aqueles... os professores que eu tive. Professor, eu acho que esse comentário do professor Jorge vai justamente nesse sentido, né? Ele diz assim: infelizmente as escolas e as universidades não estão preparadas para receber esses alunos. Muitas das vezes falta a amorosidade e um olhar além do que se apenas enxerga. Então, talvez essa coisa da afetividade, da amorosidade... Não é só isso, não. Falta conhecimento mesmo. E esse conhecimento não se adquire em cursos. Se adquire a partir da própria aula e do próprio entendimento do que é a nossa profissão. Nós não temos que transmitir conteúdo. Quem contou isto para alguém? Quem transmite conteúdo é bula. Professor ensina, não transmite. Ensinar não é transmissão. É um processo que envolve muita coisa que, se um professor não souber e resumir em transmissão, ele é um péssimo professor. Então, não falta amorosidade, falta formação. É professor que não se atualiza, é professor que vive uma vida voltada exclusivamente para fazer aquele serviço que ele aprendeu há 30 anos atrás. É aquele professor que não lê, que não vê o que está acontecendo no mundo, que não tem ideia que os jovens não são a mesma coisa, as crianças não são a mesma coisa, que o que ele fala não pode ser falado do mesmo jeito que ele falou o ano passado, que não se atualiza em termos de leitura. Porque todos esses sentimentos, Silmara, que você resumiu nessa palavra tão linda, que é amorosidade, não tem a ver com afeto no sentido da sensibilidade, do amor. Tem a ver com aquilo que nos afeta. Aquilo que nos afeta na nossa profissão é o que é necessário para que a gente tenha em relação ao outro respeito, compromisso, responsabilidade. Amorosidade não é ser bonzinho. Amorosidade não tem a ver com afetividade e sentimento, mas com coisas que nos afetam. Se um professor não tem mais nada que o afete, a não ser no final do mês receber o dinheiro, a não ser sair da sala quando acaba a aula, esse nunca vai estar preparado para nada. Como se fosse possível a gente estar preparado para tudo que acontece. Vocês acham que fazer um curso prepara a pessoa num mundo que evolui, numa pessoa que evolui ilimitadamente? Não é, é mal colocada, sabe? Esse negócio de não estar preparado. Como que a gente pode não estar preparado exercendo uma função, hein? Como se sente um professor que fala uma besteira dessa? Desculpe, mas que diz isso? Eu não estou preparado para receber esse aluno. Vai se preparar, ué. Vai fazer alguma coisa que preste para poder fazer jus ao que você faz, a sua profissão. Como não está preparado? Se o mundo tem outras necessidades hoje, se o mundo evoluiu, eu não posso, como professor, principalmente como professor, ficar no tempo que eu aprendi que a gente dava aula, pondo o livro na frente e decorando. Não está preparado?
Que tipo de professor é esse que não está preparado? Sabe, quando um professor me diz isso, desculpa, eu perco a estribeira, porque eu acho que é uma falta de respeito comigo, que sou professora, que me preparo, que estudo, que trabalho, que estou ali, e outros professores que estão fazendo a mesma coisa, mas que não têm a coragem de dizer: eu não posso fazer certo porque eu não estou preparado. Então, vai fazer outra coisa. Agora, está exercendo uma função e não está preparado. Dá trabalho ensinar a todos? Não dá trabalho ensinar a todos. Dá trabalho ensinar a todos, sabe quando? Quando a gente não sabe ensinar. Quando a gente quer que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Quando a gente quer que a aula se resuma ao que você acha que o aluno deve aprender. O mundo mudou, viu, gente? Se vocês não mudaram, precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Porque fica muito feio. Eu vi um conselheiro nacional de educação dizer para mim que ele não estava preparado a fazer um relatório, tipo relatório. Eu disse: mas como? Se o senhor é conselheiro, não está preparado, o senhor quer o quê? O que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: nossa, professora, eu nunca recebi um pito desse. Eu disse: não é um pito, não. Eu me surpreendo que o senhor está numa posição como essa e não está preparado para fazer um relatório. É a mesma coisa que qualquer um de nós. O professor que diz que ele é alfabetizador, mas não está preparado para alfabetizar uma criança que não seja aquela que aprende sem ele ensinar, que põe as letrinhas na lousa e faz parzinho, não sei o quê. Se isso for alfabetização, ele não está preparado, porque o mundo evoluiu muito no que diz respeito ao que é alfabetizar. Um professor de física que põe a aula na lousa e dane-se os meninos que não estiverem entendendo, muito menos aqueles que já vêm marcados com algum tipo de classificação, é um professor muito deficiente. Está fazendo o quê na universidade? Quando a gente fez esse projeto, Atores da Inclusão na Universidade, nós entramos em contato com professores que faziam, nossa senhora, sabiam tudo, mas não estavam preparados para atender aluno que não usava lápis e papel para escrever. Putz, de verdade, um cara desse que tem pós-doc em universidades no exterior, não sei o quê, não sabe o que fazer com um menino que não usa lápis e diz que não está preparado. Estranho. Eu teria vergonha de dizer que eu não estou preparada para dar aula, porque eu estou recebendo para quê? Professora, tem muitas manifestações aqui concordando, são várias pessoas, não vou ler todas porque é quase uma aclamação aqui, né? O João, que é o nosso coordenador, fez vários comentários sobre o professor coitadinho, né, João? Que corrobora aí com toda essa fala sua. Eu acho que a gente está quase aí no finalzinho, tem mais 7 minutinhos, né? Eu não sei se a gente faz um fechamento agora. Não, se tiver mais alguma pergunta, eu vi aqui, tem várias manifestações de concordância, né? Acredito que não tem assim não estou identificando perguntas, pelo menos acho que todas foram de alguma maneira comentadas aqui. Outra coisa, você pode, tá gravado, as pessoas podem rever, não é? O que eu trouxe como contribuição. E eu queria dizer a vocês de que
tudo isso que eu disse para vocês, eu disse a partir do que eu faço, do que eu estudo, do que eu luto. Eu sou responsável pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu trabalho, o meu laboratório é um laboratório pioneiro de pesquisas voltadas para a inclusão escolar. Nós temos um laboratório que tem várias ações, desde lives, papo retos, podcasts e cursos de difusão, cursos de extensão, tudo que a gente faz. E nossos alunos e ex-alunos, doutores, estão empenhados também nessa luta por mudar um pouco o modo como a educação brasileira ela se apresenta hoje diante de um grande desafio, que é a inclusão. A inclusão é um desafio. O Brasil tem uma das políticas de inclusão mais avançadas do mundo. Olha que vergonha, gente. Por causa da Constituição, não é por causa da LDB. Porque a LDB diz que é preferencialmente que os alunos têm que estar na escola comum. Desobedece à Constituição. Mas aonde a gente vai? O ano passado, eu tive na Bélgica, eu tive na New Brunswick, no Canadá, levando muita coisa das nossas pesquisas, principalmente essa que diz respeito aos atores da inclusão na universidade, que é um trabalho interessantíssimo, feito por vários pesquisadores, envolve tese de mestrado, tese de doutorado, pós-doutorado, alunos da Unicamp de diferentes áreas, gente da computação, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da engenharia civil, da arquitetura, da faculdade de medicina, da faculdade de educação. Então, esse grupo, nós fizemos um levantamento através da semiótica organizacional do que a comunidade da Unicamp tinha como problemas relacionados à inclusão. Quem eram as partes interessadas? Que soluções a comunidade almejava, né, construir para que a Universidade de Campinas fosse para todos, não só para os alunos, para os professores, funcionários, visitantes. Propusemos o curso, fizemos um curso online, durou 1 ano e tanto. Temos um livro publicado, que, aliás, é muito bonito, muito interessante, com as pesquisas. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui à mão, porque ele é muito bonito. Ó. Dá para ver? Dá? Tá. Aqui estão resumos de trabalhos, são 6 capítulos, são 6 trabalhos, são 6 produtos dessa pesquisa. E um deles é a própria formação. Né? Então, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: nós temos que trabalhar. Esse livro, se vocês quiserem, não está à venda, mas nós podemos encaminhar a vocês. Você me manda, Silmara, um endereço. Com certeza. Que eu terei o maior prazer. Não sei como é que vou... Eu não estou saindo de casa porque eu sou amedrontada até o último em relação à Covid-19. E eu tenho medo, não adianta. Mas eu posso pedir para pessoas colocarem no correio, não tem problema, não. Agora, o que eu ia dizer mais? Eu acho que esse livro tem, se vocês procurarem no Google, deve ter esse livro, viu? Tinha.
também no site do Todos Nós Unicamp acessível. Eu vou ver isso, posso depois passar para a Silmara. Agradeço. Agora, a gente tem que estudar, trabalhar. Vocês aí no Paraná poderiam fazer um trabalho bonito aí no Instituto Federal, não é? De vocês não é um instituto, como é que chama? É escola? É a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tecnológica. Vocês poderiam fazer um trabalho assim de estudo de quais são os desafios que a universidade tem diante de uma educação que caminha agora para o seu verdadeiro... Do livro, olha lá, acharam. Quem é Fernando? Ei, Fernando, parabéns. Gostei. Ótimo, obrigado aí o pessoal que conseguiu colocar o link do livro. Passa para a turma aí, Fernando. Gente, olha, eu quero só dizer a vocês que eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre às ordens, é assim mesmo que a gente caminha. Acho que esse convite muito me honrou. Pena que eu não conheci cada um, a não ser pelas fotinhos,